Nossa, ele parece tão burro quanto você. Acho que os filhos de quem largou o ensino fundamental também são estúpidos, disse uma antiga colega de classe chamada Beatriz, que, por algum motivo, sempre me menosprezou. Ela olhava para o rosto do meu filho, Léo. Formada em uma renomada universidade federal, ela era bonita, mas tinha uma personalidade terrível. Foi o que Beatriz disse depois de olhar para o rosto de Léo. Eu podia tolerar ser ridicularizado, mas doeu quando ela insultou meu filho. Apesar da minha paciência, levantei a voz. O nível de escolaridade dele não importa. Só porque você estudou em uma federal, não lhe dá o direito de falar assim com meu filho. Vendo isso, Léo disse com uma voz fria. Pai, essa mulher é a dona Beatriz, certo? Devemos demiti-la? Léo pode parecer ter 10 anos, mas ele não é uma criança comum de 10 anos. Beatriz viria a perceber isso mais tarde. Meu nome é João. Eu era provavelmente um aluno mediano do 8º ano naquela época. Fazia parte do time de futebol, às vezes no banco, às vezes não. Diferente dos caras populares, eu não tinha namorada. Sim, apenas um aluno de 8º ano totalmente comum. Eu tinha um ponto forte e um ponto fraco. Primeiro, minha força era a matemática. Eu não era bom em todas as matérias, mas por alguma razão, a matemática simplesmente fluía para mim. Eu resolvia problemas sem muita dificuldade, mesmo que fosse um problema avançado que eu via pela primeira vez. Eu era o único na minha série que conseguia resolver alguns problemas difíceis e mantive a primeira posição em matemática desde que entrei na escola. Eu amava especialmente os números binários. Parecia romântico contar em um sistema diferente da base 10. Parecia um jogo e era muito divertido. Por outro lado, minha fraqueza, ou melhor, a pessoa que eu não suportava, era uma bela colega de classe chamada Beatriz. Desde o ensino fundamental, por algum motivo, Beatriz tratava todos normalmente, mas era fria comigo. Costumávamos brincar juntos no início do fundamental, e até visitávamos a casa um do outro, mas por volta de uma excursão da escola, ela de repente se tornou distante e só falava mal de mim. João, não enrole durante a limpeza. Anda, leve o lixo para fora. Não era só eu que estava enrolando, mas Beatriz dizia isso e jogava a lixeira na minha direção. João, não fique aí parado, apague a chama, você é tão inútil. Qualquer um poderia apagar o bico de Bunsen durante nossas experiências de ciências, mas Beatriz sempre reclamava de mim. Além disso, ela dizia coisas como: não posso mais tocar nesse bico de Bunsen agora que o João tocou, como se eu fosse algo sujo. Eu queria retrucar, mas Beatriz era ousada, bonita e uma das garotas mais populares da nossa turma. Eu nunca conseguia responder e apenas aceitava seus comentários. Eu sempre pensei que um dia provaria que ela estava errada. Mas a única coisa em que eu era melhor que a Beatriz era matemática. No entanto, ela era decente em matemática e era a primeira da turma nas notas gerais. Durante todo o ensino fundamental, Beatriz continuou me perseguindo, e como o destino quis, acabamos indo para o mesmo colégio. Assim, minha vida no ensino médio começou com a mesma força e fraqueza. Então, durante o meu 2º ano do ensino médio, minha vida deu uma virada de 180 graus. Meu pai, o pilar da nossa família, faleceu. Ele adorava pescar em rios. Uma manhã, enquanto ia pescar, ele pegou o caminho errado em uma estrada na serra e caiu de um penhasco com o carro e nunca mais voltou. Nossa família, que vivia uma vida modesta, mas pacífica, foi destruída. Nunca esquecerei o rosto da minha mãe quando ela recebeu a ligação da polícia. Nunca esquecerei o rosto pálido do meu pai quando corremos para o hospital. Depois que meu pai faleceu, minha mãe, que sempre foi dona de casa, decidiu trabalhar como temporária. Mas não conseguia manter um emprego por muito tempo, porque a perda repentina do meu pai a deixava doente com frequência. Justo quando eu pensava que ela estava trabalhando há um tempo, ela acabava de cama. Ela melhorava e começava a trabalhar novamente, mas em cerca de 3 meses adoecia de novo. Pensei que não poderia mais submetê-la a isso. Decidi desistir da faculdade. Eu largaria até o ensino médio e começaria a trabalhar imediatamente. Eu queria que minha mãe voltasse a ser dona de casa. Tomei minha decisão na 3ª vez que ela adoeceu,
Beatriz, que sempre me criticava, me confrontou quando decidi largar o colégio. O que você está pensando? Ficou louco? Sem um diploma do ensino médio, você não terá chance na sociedade. Você só tem mais um ano de colégio. Não desista agora. Só um idiota largaria os estudos. Beatriz desaprovou veementemente minha decisão, mas não havia como mudar minha opinião. Entreguei meu pedido de desligamento naquela semana e deixei o colégio no fim de semana. Depois de sair, primeiro consegui um emprego de meio período em uma loja de conveniência local. Eu nunca tinha trabalhado antes, já que meu colégio não permitia empregos de meio período. Então, cada dia era uma nova experiência para mim. Era cansativo, mas eu havia me comprometido a sustentar nossa casa e não havia como voltar atrás. À medida que me acostumava com o trabalho na loja de conveniência, comecei a trabalhar meio período em um pub à noite. Minha mãe, vendo as queimaduras ocasionais com que eu chegava em casa, chorava, preocupada com meu estilo de vida irregular. Ainda assim, nem tudo no trabalho era difícil. Enquanto eu continuava com meus empregos de meio período, um novo capítulo começou na minha vida. Havia uma moça chamada Laura que trabalhava como garçonete no pub. Laura frequentava uma renomada universidade estadual próxima, estudando robótica. Laura e eu começamos a conversar um pouco mais durante as horas em que havia menos clientes. Acontece que robótica envolve muita matemática, e eu achei as aulas da faculdade que Laura compartilhava comigo realmente interessantes. Gradualmente, me interessei por robótica. Sempre que eu não estava escalado na loja de conveniência durante a semana, eu ia para a universidade com Laura e assistia secretamente às aulas. As aulas eram desafiadoras, com muitas teorias desconhecidas, mas eu pegava emprestada a carteirinha de estudante de Laura para estudar na biblioteca depois. Às vezes, eu me perguntava se estaria frequentando aquela universidade se não fosse pelo acidente do meu pai, mas encontrei satisfação em meus dias de trabalho agitados e havia um sentimento de realização em sustentar minha mãe. E, acima de tudo, experimentar meu primeiro amor foi maravilhoso. Laura, sendo 3 anos mais velha, parecia muito madura. Cada conversa com ela era estimulante, mas quando passeávamos pela orla do rio, suas expressões eram infantis e adoráveis. Eu queria proteger o sorriso de Laura para sempre. Como esperado, Laura foi para o mestrado. Sendo uma das melhores alunas, parecia que muitos laboratórios de pesquisa a queriam. Ela escolheu um laboratório de pesquisa liderado por um professor conhecido. Como a pesquisa de Laura muitas vezes se estendia até tarde da noite, ela largou o emprego de meio período no pub. Assim, não nos encontrávamos mais no trabalho, mas todas as noites, quando eu terminava meu próprio trabalho, eu visitava o apartamento de Laura, valorizando os poucos momentos que podíamos passar juntos. O apartamento de Laura parecia o de uma estudante de ciências estereotipada. Além dos móveis e utensílios domésticos essenciais, havia pilhas de livros especializados por toda parte. A essa altura, eu não conseguia compreender a complexidade dos livros que Laura estava lendo, mas ela ocasionalmente simplificava sua pesquisa para mim. Sabe, João, depois de trabalhar alguns anos, você sempre pode escolher ir para a faculdade, ela disse. Eu pensei que tinha desistido da ideia, mas foi Laura quem me mostrou essa opção. Acontece que nem todo mundo que entra na faculdade é um recém-formado do ensino médio, com 18 ou 19 anos. Muitos adultos também fazem isso. Aqueles que trabalharam após o ensino médio e depois sentiram o desejo de estudar mais. Mas, Laura, eu nem me formei no ensino médio. Quando mencionei isso, Laura me falou sobre o Enseja. Aparentemente, mesmo para alguém como eu que não se formou, se você passar no teste, pode se inscrever para a faculdade. No momento, eu não tinha dinheiro para as mensalidades da faculdade e estava no meu limite apenas para sustentar minha mãe e a mim. Mas um novo sonho nasceu em mim: economizar dinheiro e ir para a faculdade um dia. Meus encontros com Laura eram principalmente em seu apartamento ou no campus da universidade, mas eram sempre muito divertidos. O restaurante universitário, o famoso bandejão, era barato e saboroso. Laura adorava o açaí do bandejão. Toda vez que eu comprava um para ela e levava para sua mesa, ela ficava tão feliz.
Eu frequentemente pensava que se pudesse ganhar mais, poderia pagar um açaí para ela em cafés chiques, em vez do bandejão. Mas a alegria que ela encontrava naquele açaí do bandejão me fazia valorizá-la ainda mais. Laura sempre me dizia: se você quer ganhar mais, não pode apenas trabalhar mais horas. Há um limite de quantas horas uma pessoa pode trabalhar. Em vez disso, melhore suas habilidades. Se você conseguir ganhar mais por hora, você ganha mais, mesmo que trabalhe as mesmas horas. Você deveria se concentrar em aprender. Seguindo seu conselho, aprendi a usar softwares que não sabia antes e até tirei um certificado de culinária. Com isso, o gerente do pub me elogiou e aumentou meu salário por hora. Como resultado, pude comprar para Laura o colar que ela estava de olho para o Natal. E com minhas habilidades de informática aprimoradas, consegui um emprego como instrutor de informática por recomendação de um amigo, deixando meu emprego na loja de conveniência. Ensinar informática para pessoas da comunidade significou um aumento significativo em meus ganhos mensais. Nessa época, minha mãe, sentindo-se mais saudável, começou a trabalhar meio período, reduzindo o fardo financeiro sobre nossa casa. Pouco a pouco, comecei a economizar dinheiro. Com economias em mãos, comecei a pensar em me casar com Laura, e quando Laura se formou no mestrado, na primavera, nós alegremente nos casamos. Nossa vida juntos, enquanto ela começava seu trabalho como pesquisadora, foi incrivelmente feliz. Alugamos um lugar pequeno, mas quem chegasse em casa primeiro fazia o jantar, e comíamos juntos todas as noites. Até os momentos apenas deitados juntos, eu me sentia tão feliz por estar ciente da presença de Laura ao meu lado. Continuei a conciliar meus trabalhos como instrutor de informática e cozinheiro no pub. Um dia, o gerente me abordou, dizendo que queria que eu chefiasse a cozinha de um novo pub que estava abrindo. Meu salário por hora aumentou um pouco mais. João, vamos guardar o dinheiro extra para quando você for para a faculdade um dia, sugeriu Laura. E assim, comecei a economizar para a faculdade. Então, um dia, Laura, corando, me disse algo. Estou grávida. Estávamos verdadeiramente no auge da nossa felicidade. Nosso filho, Léo, acabou sendo um prodígio surpreendente. Laura e eu éramos bons em matemática, então esperávamos que ele gostasse. Mas ele superou nossas expectativas. Em pouco tempo, ele sabia contar de 1 a 100 e começou a resolver equações de segundo grau antes mesmo do jardim de infância. Ele rapidamente se afeiçoou aos números binários, meus favoritos, e conseguia converter decimais para binários instantaneamente. Laura continuou seu trabalho em meio período, e depois de terminar sua pesquisa no laboratório e buscar Léo na creche, ela conversava com ele sobre matemática. Léo sempre ouvia com os olhos brilhando. Naquela época, eu havia largado o emprego no pub e me tornado instrutor em tempo integral no curso de informática. Léo aprendeu rapidamente a operar o computador que eu lhe ensinei e superou facilmente os materiais de programação para alunos do ensino fundamental. Que tipo de pessoa ele vai se tornar? Uma noite, enquanto acariciava o cabelo de Léo adormecido, Laura disse isso e de repente começou a chorar. Laura, o que foi? Foi um tópico tão alegre, então o que aconteceu? Olhando para o rosto dela com desconfiança, Laura se agarrou a mim e começou a chorar. Então ela revelou: fui diagnosticada com um tumor cerebral. Fiquei atordoado. Apenas 6 meses de vida. Eu não conseguia aceitar a confissão de Laura e permaneci em silêncio por um longo tempo. Eu precisava apoiar Laura, eu sabia, mas não pude deixar de imaginar o rosto pálido do meu pai. Agora é até Laura. Isso me lembrou da atmosfera quando minha mãe atendeu o telefone naquele dia. É aterrorizante. Por favor, me diga que é mentira. Eu não conseguia aceitar a doença de Laura. Um dia, uma ligação veio do laboratório. Laura havia desmaiado. Deitada na cama do hospital, Laura havia recuperado a consciência, mas estava ligada a vários aparelhos, respirando através de uma máscara de oxigênio. Por favor, cuide do Léo. No momento em que finalmente aceitei a realidade de suas palavras, a condição de Laura havia se deteriorado a um nível além do tratamento. No mês antes de Laura falecer, conversamos repetidamente sobre o futuro de Léo. Laura pediu desculpas para mim e para Léo inúmeras vezes. Ela não tinha nada pelo que se desculpar.
A parte mais difícil era para Laura ter que deixar Léo para trás. Léo tem um talento incrível, Laura repetia. Eu sentia o mesmo. Eu faria tudo o que pudesse para ajudar Léo a aproveitar seus dons excepcionais. Ao amanhecer do dia em que Léo, de 6 anos, segurou as lágrimas e disse: "Mãe, papai e eu vamos dar o nosso melhor. Não se preocupe." Laura foi chamada para o céu aos 33 anos. Tendo perdido um ente querido 2 vezes, eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. Eu tinha que proteger meu filho. O tempo passou. E quando o 10º aniversário de Léo se aproximava, fomos comemorar em um famoso restaurante chique, conhecido por sua comida tradicional brasileira. Depois de desfrutar da nossa refeição, estávamos satisfeitos e saindo pela entrada, quando notei um rosto familiar. Beatriz. Era Beatriz, uma antiga conhecida do fundamental ao ensino médio. Ela estava lá jantando com o namorado. Ao nos ver, o canto de sua boca se torceu em um sorriso de escárnio. Você jantando em um restaurante tão chique, mesmo tendo largado a escola? Não acha que está fora do seu alcance? Ter largado a escola ou não, o que isso tem a ver com alguma coisa? Eu não queria provocar Beatriz, especialmente com Léo por perto. Tentei sair rapidamente, mas ela continuou com as provocações. Você provavelmente nem consegue educar seu filho direito com seu status de quem abandonou os estudos, consegue? Eu havia prometido a Laura priorizar a educação de Léo, então isso realmente me irritou. Mesmo assim, tentei ignorá-la e comecei a sair com Léo. Olha para ele, tem aquela cara de tonto, igualzinho ao filho de um Zé Ninguém. Acho que a estupidez é de família. Beatriz foi mais longe. Embora eu pudesse lidar com insultos dirigidos a mim quando ela insultou Léo, eu perdi a cabeça e respondi: "Minha formação educacional não tem nada a ver com isso. Só porque você estudou numa federal não lhe dá o direito de falar assim do meu filho." De repente, Léo disse com uma voz fria: "Pai, essa mulher é a dona Beatriz, certo? Devemos demiti-la?" "O que você está falando, Léo?" Tentando repreendê-lo, Léo continuou: "Ela é uma parceira de negócios da minha empresa. Ela pode não me conhecer, mas eu já a vi. Ela é da empresa de segurança que nós terceirizamos. Então, no mínimo, posso removê-la do projeto atual, certo, dona Beatriz?" "Léo, não há necessidade de retaliar. Não importa o quanto sejamos provocados." Eu tentei silenciar as palavras duras de Léo. "O quê? Como um garoto como este pode estar associado à minha empresa? Não há como você me demitir, continue sonhando." Claramente abalada por ser abordada por Léo, Beatriz retrucou e desapareceu no restaurante com seu parceiro. "Léo, você não deveria falar sobre demitir alguém assim", eu o aconselhei. Mas Léo ainda parecia descontente. Léo desenvolveu um aplicativo de álbum de fotos digital. Tornou-se um sucesso massivo. Com os lucros, montamos uma empresa para desenvolver o próximo aplicativo. No papel, eu estava listado como o CEO, mas na realidade, era Léo quem estava no comando da maioria das coisas. A segurança desse aplicativo de álbum foi terceirizada, e Beatriz trabalhava para a empresa terceirizada. Alguns dias após o incidente no restaurante, ocorreu uma violação de dados na empresa de Beatriz. Felizmente, as informações vazadas não estavam diretamente relacionadas ao aplicativo de Léo, mas nos vimos arrastados para toda a confusão. Foi você, não foi? Guardando o rancor daquele incidente, Beatriz acusou Léo de ser o culpado. Léo ficou, é claro, indignado. Sentindo-se ofendido, ele estava determinado a encontrar o verdadeiro culpado. Felizmente, o método do vazamento não era muito complicado. Com a ajuda de todos no laboratório, quando descriptografaram o código e rastrearam o endereço, surpreendentemente, levou ao computador de Ricardo, o namorado que a acompanhara ao restaurante. Quando Beatriz o confrontou, Ricardo admitiu prontamente: Eu só estava com ciúmes de como a Beatriz parecia capaz de fazer qualquer coisa." Beatriz teve um flashback com aquelas palavras. Uma época no passado em que ela se sentiu inferior ao seu primeiro amor em matemática e agiu com maldade por frustração. Ela pretendia confessar seus verdadeiros sentimentos e pedir desculpas por seu comportamento passado quando se formassem no ensino médio. Mas ele largou a escola
e ela nunca teve a chance. Beatriz veio à minha casa para se desculpar e compartilhou a história. Fiquei totalmente chocado ao ver a orgulhosa Beatriz quase se curvando ao chão em remorso. Sua confissão de que uma vez teve sentimentos por mim foi ainda mais surpreendente. Léo não disse muito, mas pareceu sentir algo no pedido de desculpa sincero de Beatriz e em sua promessa de ajudar Ricardo a se reerguer. Laura, o Léo fez 10 anos hoje. Estamos visitando o túmulo de Laura. O aplicativo de fotos ainda está vendendo muito bem, ele relatou em frente ao túmulo de Laura. Mas eu fiz algo errado, admitiu Léo por conta própria. Algumas pessoas com quem trabalho falaram mal de mim e eu retaliei com rancor. Mesmo sendo o mais forte, acabei intimidando a pessoa mais fraca. Como pai, senti-me aliviado ao ver Léo refletindo sobre suas ações. De agora em diante, serei mais gentil com os outros. Mesmo que alguém fale mal de mim, não vou retaliar. Então, mãe, você pode ficar em paz. Laura, o Léo cresceu tanto em coração e corpo. Ele está realmente amadurecendo. E eu tenho outra coisa que quero compartilhar, Laura. Decidi ir para a faculdade no próximo ano. Pretendo estudar engenharia e trabalhar seriamente no desenvolvimento de sistemas ao lado de Léo e dos outros. Seria muito reconfortante se você se juntasse à equipe de desenvolvimento, exclamou Léo com entusiasmo. Quando eu crescer, também vou para a faculdade, disse Léo. Quero frequentar a mesma que a mamãe. Sim, e no futuro quero ser um pesquisador como a mamãe. Deixo a empresa para você, pai, disse Léo com um sorriso travesso. Laura, ele está crescendo tão forte e capaz. Parece que vai demorar muito até eu ir te ver, mas até lá terei muitas histórias para compartilhar. Então, por favor, espere por mim aí, sussurrei para Laura em meu coração. João, Léo, eu sempre estarei cuidando de vocês. Senti como se ouvisse a voz de Laura sendo carregada pelo vento. Tudo bem, Léo, vamos tomar um sorvete no bandejão da universidade no caminho para casa. Eba, Léo comemorou. Começamos a caminhar de mãos dadas a caminho de casa, o aroma da primavera começando a se misturar com o ar.